Agora, quem será o sucessor de Jair Bolsonaro? Você que nos acompanha, você tem um palpite? Quem será o substituto de Jair Bolsonaro, já que ele está inelegível? Por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, é o principal nome para suceder Jair Bolsonaro nas eleições de 2026, pelo menos segundo a pesquisa A Cara da Democracia. Segundo o levantamento, 17% da população dizem que o político será o responsável por dar seguimento aos partidos de direita na disputa presidencial. Sérgio Moro aparece na segunda colocação desse levantamento, seguido por Michele Bolsonaro e o governador de Minas, Romeu Zema. O cenário, porém, não se mostrou favorável para os filhos do ex-presidente. Apenas 3% dos participantes afirmaram vê-los como sucessores em potencial do pai na presidência da República. Vamos gerar com os nossos comentaristas. Cristiano Beraldo, entre esses nomes destacados nessa pesquisa chamada A Cara da Democracia. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, também Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, governador de Minas, Romeu Zema, os filhos do ex-presidente. Quais desses nomes lhe parece o mais adequado para suceder Jair Bolsonaro? Olha, na verdade, a gente tem dois quadros, né, que a gente precisa analisar. Um é o substituto de Jair Bolsonaro para aquela base de apoiadores mais próximas do presidente. E aí, por isso, talvez a gente veja o nome de Michele Bolsonaro com essa projeção, porque Michele conseguiu cavar esse espaço. Ela não era uma pessoa da política, mas soube, com habilidade, se transformar neste personagem político que está fazendo eventos pelo Brasil fora, em nome do PL Mulher. Esses eventos, segundo constam, todos lotados, com muita repercussão. Então ela se transformou nesse ser político que está aí disputando a sucessão de Jair Bolsonaro para este universo do bolsonarismo. Agora, quando a gente olha para a direita, enxergando a direita como um espectro mais amplo do que só o bolsonarismo, me parece que o nome de Tarcísio de Freitas é o nome capaz de agregar mais forças, porque ele é governador do principal estado do país. O estado de São Paulo hoje tem caixa, ele vai conseguir executar obras, ele vai conseguir entregar resultado. Tem vários desafios pela frente, como, por exemplo, a questão da segurança, onde policiais estão sendo assassinados e a polícia tem mostrado, junto com o secretário Derrite, que não vai retroceder, que vai continuar indo para cima, prendendo e matando bandido que ousar puxar arma para a polícia. Assim que tem que ser, e dessa forma ele consegue passar a mensagem adequada de que temos em Tarcísio de Freitas uma figura que zela pelos valores conservadores, atua como um bom gestor frente ao Estado de São Paulo, que realmente é uma prova de fogo, e, sobretudo, tem coragem para enfrentar essa horda de criminosos que tem tomado conta do Brasil. Se a gente não resolver o problema da segurança pública, nós teremos muita dificuldade de resolver os outros problemas do Brasil, porque segurança pública vem com muita corrupção, vem com base numa juventude que está fora da escola, que é ali facilmente recrutada pelo tráfico de drogas, pelo crime organizado, e vai alimentando essa estrutura. Então, desses nomes todos, me parece que o mais viável, o mais competitivo para ganhar uma eleição presidencial, neste momento, me parece ser Tarcísio de Freitas. De contínuo, o nosso giro de análises. Roberto Mota, do Rio de Janeiro. Mota, a gente já tratou em outras ocasiões, mas sem os números de um levantamento, de uma pesquisa, né? Quem, na sua opinião, deve herdar esse capital político de Jair Bolsonaro? Aqueles que fazem parte da família, que carregam o sobrenome, como Michele Bolsonaro, ou os filhos do ex-presidente, ou Sérgio Moro, que fez parte da esplanada na gestão de Jair Bolsonaro, atualmente senador, ou então Tarcísio Gomes de Freitas e Romeu Zema, que são governadores de grandes estados? O meu impulso é apostar primeiro no Tarcísio, depois no Zema. Mas eu vou segurar o meu impulso. Eu vou dizer o seguinte: pode ser qualquer um deles ou pode ser um nome completamente diferente. Porque quem escolhe o substituto é o sucessor, é o eleitor.
quem consegue adivinhar as preferências do eleitor com esse tempo ainda que ainda tem para passar? Eu só vou lembrar aqui, em janeiro de 2018, pouquíssima gente diria que o próximo presidente seria Jair Bolsonaro. A grande maioria dos analistas apostava no então candidato do PSDB, que tinha máquina. Quem dissesse que Jair Bolsonaro ia ser eleito, era motivo de piada. Então, ainda está muito cedo. E olha, tão importante quanto escolher um sucessor para o presidente é eleger um Congresso forte. Pois é, Zé Maria, também queremos ouvi-lo, ainda que seja cedo para a gente fazer qualquer tipo de projeção. O nome que será escolhido por Valdemar ou mesmo por Jair Bolsonaro está nessa lista que nós trouxemos aqui para a audiência? Pois é, não é cedo não, viu, Daniel? O calendário da política é diferente do calendário nosso de cada dia, viu? Aqui, para todos, já estamos lá depois de 2024. Próximos ali de 2025, 2026, quando vai acontecer a disputa. Eu tenho conversado muito sobre isso aqui e eu tenho notado que os deputados assim chamam para uma conversa e eu não sei, na verdade, se eles estão querendo passar uma informação ou colher uma impressão. Saio de encontros mais com a tendência ali de que estão buscando uma impressão e um medo, dizendo, olha, a vida política não pode ter vácuos assim, porque podem acontecer acidentes sérios, ou seja, aparece uma pessoa de repente que não representa o bloco político, esse bloco aí que está vago com a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro. São dois motivos para a preocupação dos políticos por aqui. Primeiro, não apresentar um nome tão fraco que possa garantir ou facilitar a reeleição de Lula ou alguém do grupo dele. Então, a grande preocupação é apresentar alguém que seja forte politicamente, capaz politicamente de derrotar exatamente quem está hoje no governo. Esta é a grande preocupação. E a avaliação geral é de que dificilmente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai sair do governo para enfrentar uma campanha à presidência da República. Isso porque, quando alguém chega no governo, ele é cercado de interesses, vários interesses, republicanos, não republicanos, de costumes, enfim. E esse grupo, com a saída de Tarcísio, se desmonta. Até o governo dele fica fragilizado, porque ali vão aparecer candidatos até auxiliares, ou seja, fragiliza o governo. E fica muito difícil também para ele sair do governo de São Paulo, que é o maior orçamento do país, para se candidatar. Então, há uma preocupação em definir rapidamente isso. Em política, se diz o seguinte, o povo não escolhe, as elites escolhem, inclusive, quem vai disputar com quem, e o povo é chamado para só confirmar. Quando as elites não se entendem, é que surgem pessoas como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse fugiu desse concerto geral de elites e o povo escolheu. Esse foi escolhido pelo povo. A gente tem aqui uma ideia, são coisas diferentes do que eu pretendo, do que eu torço, do que eu vejo politicamente. É de que o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro não quer fazer uma opção. Se fizer uma opção é pelo grupo. Me disse o senador Flávio Bolsonaro que ainda conta com a candidatura de Jair Bolsonaro. A gente sabe que é difícil, é impossível. O próprio Jair Bolsonaro diz, fazer uma apelação da decisão do TSE ao Supremo seria a mesma coisa de reclamar da esposa para a sogra. É claro que ela vai dar razão à esposa, nunca ao marido. Então, esta é a ideia geral. Estão os políticos em busca de alguém que represente o grupo e que tenha força política suficiente para derrotar o Lula. Esse nome ainda não apareceu. Enquanto o Zé falava, o Dantas abria um sorriso. O Dantas deve ter informações. Dantas, os nossos amigos aqui, telespectadores, ouvintes e internautas, também estão sugerindo outros nomes. Falaram em Hamilton Mourão e Ratinho Júnior. Olha, o Zé está certíssimo, até pela sua experiência, ele sabe muito bem como é que funciona. É isso, a elite define o que a gente chama de sistema, define quem serão os candidatos e o povo
é convocado a chancelar. Nesse caso específico, temos que considerar o seguinte: há hoje, dentro do cenário político aqui em Brasília, do cenário do poder em Brasília, esses agentes que integram o que a gente chama desse establishment, né, desse sistema constituído, do poder constituído, o poder que atravessa os anos, os mandatos, as décadas, esse poder, os agentes desse poder, estão convictos de que o bolsonarismo precisa acabar. Então a gente vai precisar assistir ao final desse cerco judicial para saber se vai sobrar alguma coisa do bolsonarismo, do Bolsonaro e do bolsonarismo. Porque quando o cerco judicial foi contra o Lula, também o Lula perdeu a liderança, não tinha ninguém para substituí-lo no PT, tanto é que o Fernando Haddad não conseguiu. O Lula nunca deixou outra liderança surgir e se consolidar que pudesse ameaçar a sua hegemonia dentro do partido. Então, quando o Lula foi condenado e preso, o PT perdeu o rumo. E o PT também correu o risco de desaparecer. Esse era o contexto da ocasião. Esse mesmo sistema, inclusive as elites econômicas, políticas, do judiciário, todo mundo falou assim, não, já deu, né? Depois disso tudo aí, já deu. Só que aí, né, a gente viu o processo histórico e houve a reabilitação do Lula. Veja, nós estamos falando de um político que está na política há muitos anos. Se pegar a fundação do PT em 80, né, a gente vê aí como que a nossa política ela é incapaz de se renovar, como a gente tem dificuldade de criar lideranças políticas. Então, nesse caso do bolsonarismo, do Bolsonaro, é até curioso, porque o Valdemar está convicto, até na conversa que a gente teve na semana passada, ele está convicto, não sei se ou se é uma postura mental, né? Mas ele acha realmente que o Bolsonaro vai estar reabilitado politicamente em 2026. E isso só pode acontecer se houver um perdão judicial, enfim, se as coisas mudarem muito. Pela dinâmica que está estabelecida agora, isso não vai acontecer. E dificilmente você vai ter em 2026 esse personagem ou essa liderança política capaz de não só de ser escolhida por um grupo que consiga convergir diversos grupos na direita, porque a direita hoje briga à toa um com o outro aqui, né? O bolsonarismo ataca os liberais atacam o bolsonarismo, e aí vai, é conservador contra não sei o quê, é uma confusão danada. Então, essa centro-direita hoje, ela também precisa de uma liderança que seja capaz de amalgamá-la, e essa liderança não existe ainda. E aí, claro, alguém que é capaz de tocar a gestão de um grande estado, como São Paulo, como Minas, tem chances de alcançar uma visibilidade nacional e ser considerado nesse jogo, nessa disputa política para uma presidência da República. Mas é preciso também que essa liderança política se viabilize nacionalmente. Ela tenha aí a sua capacidade de articulação, de convergir com outros partidos, de criar alianças, de projetar a sua imagem, de alcançar o coração e a mente das pessoas, do cidadão comum, do eleitor. Isso aí é algo específico de cada liderança política. Essa liderança política também não surgiu. O Bolsonaro tem essa capacidade, por isso é um ativo eleitoral importantíssimo para o PL de Valdemar, só que existe esse cerco para exterminar, inclusive, a sua herança política. Então, muito difícil esse cenário, vamos dizer assim, ser modificado até 2026 e a gente ter um herdeiro político ou o próprio Bolsonaro de novo numa disputa.